Há mais de 2000 anos, nasceu um homem que mudaria a história do mundo. Seu nome era Jesus. Independente da sua crença, é inegável o impacto que ele teve na história da humanidade. Sua vida inspirou milhões de pessoas. Suas palavras atravessaram gerações e seus ensinamentos continuam vivos até hoje. Mas quem foi Jesus? Um líder espiritual? Um profeta? O Filho de Deus? Para muitos, ele é tudo isso e muito mais. Neste vídeo, vamos contar sua história de uma forma simples e fácil de entender, desde o seu nascimento humilde até sua mensagem de amor que ecoa pelo tempo. Então, se acomode, abra seu coração e venha conhecer a incrível jornada de Jesus Cristo, um homem cuja vida mudou o mundo para sempre. Jesus nasceu em Belém, uma pequena cidade de Israel, durante o reinado do imperador romano César Augusto. Naquela época, foi decretado um recenseamento e todos deveriam se registrar em suas cidades de origem. Maria, grávida, e José viajaram de Nazaré até Belém, uma jornada longa e difícil, especialmente para uma mulher prestes a dar à luz. Ao chegarem, encontraram a cidade lotada. Não havia lugar para eles nas hospedarias, e o único abrigo disponível era um estábulo simples, onde animais descansavam. Foi ali, em um ambiente humilde e cercado por palha, que Jesus veio ao mundo. Maria o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, um símbolo da simplicidade e da humildade do seu nascimento. Naquela mesma noite, pastores estavam nos campos cuidando de seus rebanhos. De repente, um anjo apareceu e trouxe uma mensagem extraordinária. Não temam, trago boas notícias de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O céu se encheu de luz e anjos cantavam: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Guiados por essa mensagem celestial, os pastores foram até Belém para ver o recém-nascido. Eles encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura, exatamente como o anjo havia dito. Cheios de alegria, espalharam a notícia do que haviam visto e ouvido, e todos que escutaram ficaram maravilhados. Algum tempo depois, sábios do Oriente, conhecidos como magos, seguiram uma estrela brilhante que os guiou até Jesus. Eles levaram presentes simbólicos: ouro, representando a realeza de Jesus; incenso, simbolizando sua divindade; e mirra, uma essência usada em rituais, apontando para o sacrifício que ele faria no futuro. O nascimento de Jesus não foi cercado por luxos ou riquezas. Pelo contrário, aconteceu em meio à simplicidade, mostrando que sua vinda era para todos, ricos e pobres, sábios e humildes, reis e pastores. Foi o início de uma história que mudaria o mundo para sempre. Jesus cresceu em uma cidade chamada Nazaré, uma pequena vila na Galileia, cercada por colinas e campos verdejantes. Sua infância foi simples, mas cheia de significado. Ele vivia em um lar humilde, aprendendo valores importantes com seus pais, Maria e José. José, sendo carpinteiro, ensinou Jesus o ofício da madeira. Jesus o ajudava na oficina, aprendendo a construir móveis e ferramentas. Esse trabalho não era apenas físico, mas também espiritual, pois ensinava paciência, dedicação e o valor do esforço honesto. Mesmo sendo uma criança, Jesus demonstrava uma sabedoria extraordinária. Era curioso, observador e gostava de ouvir as histórias das Escrituras que eram contadas na sinagoga. Ele fazia perguntas profundas que surpreendiam até os adultos. Aos 12 anos, Jesus e sua família foram a Jerusalém para a festa da Páscoa, uma tradição importante.
Após a celebração, Maria e José começaram a viagem de volta, mas perceberam que Jesus não estava com eles. Após 3 dias de busca, encontraram-no no templo, sentado entre mestres e doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos estavam admirados com sua compreensão e respostas. Quando Maria perguntou por que ele havia feito isso, Jesus respondeu: "Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa de meu pai?" Essa resposta revelou o entendimento que Jesus já tinha sobre sua missão divina, mesmo ainda sendo jovem. Após esse episódio, ele voltou para Nazaré com seus pais e continuou crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e das pessoas. Sua infância e juventude foram marcadas por uma vida simples, mas repleta de aprendizado, preparação e conexão com Deus. Jesus cresceu em meio ao cotidiano de uma família comum, mostrando que a grandeza pode florescer na humildade. Quando tinha cerca de 30 anos, Jesus deixou Nazaré e foi até o Rio Jordão, onde João Batista pregava e batizava as pessoas, chamando-as ao arrependimento. João era conhecido por sua vida simples no deserto, vestindo roupas feitas de pelos de camelo e se alimentando de gafanhotos e mel silvestre. Ele preparava o caminho para alguém maior do que ele, e esse alguém era Jesus. Ao se aproximar, João reconheceu quem Jesus era e disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Jesus pediu para ser batizado, mas João hesitou, dizendo que era ele quem deveria ser batizado por Jesus. No entanto, Jesus insistiu: "Deixe assim por enquanto, pois assim convém cumprir toda a justiça." João então o batizou. No momento em que Jesus saiu da água, algo extraordinário aconteceu. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Esse momento marcou o início da missão de Jesus. Logo após o batismo, ele foi para o deserto, onde ficou 40 dias e 40 noites em jejum, enfrentando tentações. Ali, ele demonstrou sua força espiritual e fidelidade a Deus. Depois desse período, Jesus começou a pregar dizendo: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." Ele chamou discípulos para segui-lo, homens simples como pescadores, e juntos começaram a espalhar uma mensagem de esperança, amor e transformação que ecoa até hoje. Antes de ser preso, Jesus compartilhou uma refeição especial com seus discípulos, conhecida como a Última Ceia. Durante o jantar, ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e disse: "Este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim." Depois, pegou o cálice de vinho e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês." Naquela noite, Jesus também lavou os pés de seus discípulos, mostrando que, mesmo sendo o mestre, estava entre eles para servir. Ele falou sobre amor, dizendo: "Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros." Foi um momento de profunda conexão e ensinamento, em que Jesus demonstrou que o verdadeiro poder está no serviço e no amor ao próximo. Ele também anunciou que seria traído por um dos presentes, o que trouxe tristeza e confusão entre os discípulos. Mesmo assim, Jesus permaneceu calmo, reafirmando sua missão de cumprir a vontade de Deus. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Lá, ele enfrentou grande angústia, sabendo o que estava por vir. Suas palavras foram: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice.
Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus foi traído por Judas, um de seus discípulos, e preso pelas autoridades romanas. Ele foi julgado, humilhado, açoitado e condenado à morte na cruz, uma das formas mais cruéis de execução da época. Carregando sua cruz até o Calvário, Jesus demonstrou imensa coragem e compaixão. Mesmo em meio à dor, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus falou palavras de consolo e esperança, como: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, dirigindo-se a um dos ladrões crucificados ao seu lado. Antes de morrer, Jesus exclamou: Está consumado. Com essas palavras, ele completou sua missão de amor e sacrifício pela humanidade. Seu corpo foi colocado em um túmulo, mas essa não foi a última palavra. Três dias após sua morte, algo extraordinário aconteceu. O túmulo onde Jesus havia sido sepultado estava vazio. Mulheres que foram visitá-lo encontraram um anjo que lhes disse: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Jesus apareceu para seus discípulos e seguidores, mostrando que estava vivo. Ele falou sobre o reino de Deus, encorajou seus amigos e trouxe uma mensagem de esperança. A vida é mais forte que a morte, e o amor verdadeiro nunca se acaba. Após 40 dias, Jesus ascendeu ao céu, prometendo estar sempre com seus seguidores. Sua história não terminou ali. Seus ensinamentos de amor, perdão e compaixão continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo, atravessando gerações e culturas. Essa é a história de Jesus Cristo. Uma vida de simplicidade, amor e sacrifício que mudou o mundo para sempre. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos, para que todos conheçam a história do Salvador de todos nós. Até a próxima. Fiquem com Deus.